Irmãos, quando o Senhor fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, eu acredito que Deus, na sua soberania, já sabia que seria um caminho longo para Josué, que seria difícil. Por isso que o Senhor já havia falado para Josué se esforçar e ter bom ânimo, ser forte e corajoso. E o Senhor fala para mim e para você dessa mesma maneira hoje, que diante da nossa promessa, muitas das vezes quando estamos esperando algo do Senhor, quando o Senhor já nos falou a respeito de alguma situação, a respeito de algum ente querido, da nossa parentela, ou alguma circunstância que estamos esperando a transformação, um poder de Deus, que já foi prometido para nós, muitas das vezes o inimigo das nossas almas, o Satanás, o diabo, tenta nos desanimar, tenta nos fazer parar diante daquilo que o Senhor já nos prometeu. E o Senhor sabia que na vida de Josué, ali, diante daquela promessa, haveria muitos obstáculos, muitas circunstâncias para fazer Josué parar junto com aquele povo. E na nossa vida também é assim, querido. Diante daquilo que o Senhor nos prometeu, a intenção do diabo é transformar a verdade de Deus em mentira, em transformar a palavra de Deus, que é verdade, que é santa, que é viva e eficaz, nos transformar em mentira, para que possamos parar. Esta é a função do diabo, é isso que o diabo quer fazer comigo e com você, mas nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo e meditar na palavra do Senhor, porque, meu querido, quando sabemos o que o Senhor diz a respeito de nós, quem nós somos, o que nós somos em Deus, ou até mesmo o que o Senhor fala a respeito de uma promessa, quando conhecemos a Tua palavra a respeito de uma situação, de uma circunstância, nós podemos caminhar diante da promessa, crendo que o Senhor é Deus para fazer aquilo se cumprir, para fazer se cumprir aquela palavra, aquela promessa, aquele milagre. Mas quando eu e você não conhece a palavra de Deus, não sabemos o que o Senhor diz a respeito daquilo, nós viemos a nos desanimar, e por isso Deus está falando comigo e com você agora. Esforça-te e tem bom ânimo, medita na palavra do Senhor, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, segue no caminho do Senhor, Ele vai te conduzir à promessa. A palavra aqui é clara, diz que para prudentemente te conduza no caminho, o Senhor vai te conduzir na promessa, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Porque eu falo isso, meu querido? Porque muitas das vezes precisamos passar por situações para alcançar a nossa promessa, mas quando é difícil esperar isso acontecer, e às vezes nos desviamos do caminho do Senhor e pegamos atalhos para a direita ou para a esquerda, porque na nossa cabeça, no nosso entendimento, achamos que isso vai nos conduzir a promessa. Então o Senhor fala para mim e para você: continue no caminho do Senhor, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, é o Senhor que vai te conduzir pelo caminho. Essa era a promessa para Josué: medita no livro desta lei, medita na palavra de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Meu querido, você tem que andar em obediência à palavra de Deus, você tem que conhecer aquilo que o Senhor quer da tua vida. Você que hoje é servo de Deus, se fez filho de Deus através de Cristo Jesus, você tem que conhecer o que o Senhor pede para que nós possamos fazer na tua palavra, e assim conduzir a andar no caminho do Senhor. Não podemos nos desviar daquilo que a palavra do Senhor condena, nós devemos condenar também. E muitas das vezes, diante da promessa, queremos cortar os nossos caminhos, queremos seguir os nossos próprios caminhos para alcançar as promessas. E hoje Deus está falando comigo e com você através dessa palavra: não se desvie do caminho, nem para a direita e nem para a esquerda, continue no caminho que o Senhor traçou, para que você venha se concretizar a promessa na tua vida, para que um milagre venha acontecer na tua vida. Josué estava ali diante de uma promessa, e agora havia estratégias, e preste atenção, meu querido, Deus está dando estratégia para mim e para você nesta noite, que quer alcançar a promessa de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, medita na palavra do Senhor, obedece à lei do Senhor, e medite continuamente. Essa palavra de dia e de noite quer dizer continuamente, em todo o tempo, devemos estar buscando o conhecimento da palavra de Deus, aprender de Deus. Agora Josué estava ali, diante de uma promessa e diante de algumas instruções. Você hoje tem promessa, você hoje já sabe a instrução de Deus para que você alcance a promessa. Esforça-te, tem bom ânimo, conheça a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor,
anda no caminho do Senhor, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Essa era a estratégia para Josué alcançar a promessa, e essa é a estratégia de Deus para que você alcance a tua promessa. Aí no versículo 10, ainda continuando na palavra, o Senhor continua falando assim a Josué. E Josué agora estava ali, diante das instruções que o Senhor havia dado a ele, diante da promessa que o Senhor havia dado a ele. Então era o tempo de o Senhor, preparar Josué, de Josué preparar aquele povo. E no versículo 10 diz assim: então deu ordem a Josué aos príncipes dos povos, dizendo, versículo 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, proveide-nos de comida. Oh, meu querido, essa palavra proveide-nos de comida, agora é chegado o tempo de Josué preparar o povo. Quando a palavra fala assim, Josué chega diante do povo ali no arraial e fala assim, provede de comida, arranje comida, prepare comida. É porque ele sabia que o caminho seria longo. E muitas das vezes, Senhor, esse tempo na vida do crente, esse tempo na minha e na tua vida, o tempo de se preparar para alcançar a promessa, é fundamental. A palavra, quando fala ali para Josué, proveide de comida, em outras palavras ele está falando assim, se arranja comida aí, se abasteça de comida, porque muito longo vai ser o caminho, a jornada vai ser difícil. E hoje Deus está falando para você, você que tem promessa, se prepara para alcançar a tua promessa, se prepara para que você possua a tua promessa, porque se você não estiver preparado, Deus não vai te dar a promessa. Deus não vai cumprir a promessa na tua vida sem você se estar preparado, porque se você não estiver preparado para tomar posse da tua promessa, você pode transformar a bênção em maldição. Então Deus está falando para você, tem promessa? Tenho. Foi Deus que te prometeu? Foi. Se prepara para a promessa, porque Deus quer te ver preparado para a promessa. E Josué sabia da importância de estar preparado, e chegou diante daquele povo e falou assim, arranja comida, porque vamos caminhar rumo à nossa promessa. Aí o versículo continua dizendo assim, dentro de 3 dias passará este Jordão. Outra coisa muito difícil na minha, na tua vida, na vida do crente que tem promessa, é o tempo da promessa se cumprir. E Deus ali havia falado com Josué, que o tempo da promessa se cumprir na vida dele era de 3 dias. Mas e para você, Deus tem falado o tempo da tua promessa? Muitas das vezes para nós crentes não ouvimos nada em relação ao tempo da promessa de Deus, não porque Deus é mau, mas Deus sabe o tempo, quem determina é Deus. E ali Deus escolheu anunciar o tempo a Josué. Deus escolheu fazer com que Josué sabia que era diante de 3 dias. Mas muitas vezes na minha e na tua vida nós não sabemos o tempo de Deus. E a minha posição é o quê? De se preparar, de se esforçar, de ter ânimo diante de Deus. Outra coisa muito difícil na vida do crente é o tempo de se cumprir a promessa. Não queira você colocar tempo na sua promessa. Apenas se prepare, esforça-te, tem bom ânimo, medita na palavra de Deus. Seja íntimo com Deus, tenha comunhão com o Espírito Santo e deixa que o tempo Deus determina. Mas uma coisa que pode te ajudar no tempo é você estar preparado para receber a promessa. Porque se você não estiver preparado, Deus não vai te dar promessa, porque você não vai saber usufruir da tua bênção. Então, se você quer tomar posse da promessa, se prepara para viver a promessa. E neste tempo determinado por Deus, para que a promessa se cumpra, se esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor não se cansa de falar a Josué. Se você pegar a Bíblia, 3 vezes, 4 vezes o Senhor falou, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu não falei para você se esforçar e tem bom ânimo. O Senhor hoje insiste em falar para mim e para você, esforça-te e tem bom ânimo.